estariam conhecendo o material para decidir se gostariam ou não, né? Muito bem. Então, inicialmente, nós vamos fazer uma vibração, né? Tranquilizando os nossos corações, nossa mente, respirando lenta e profundamente e buscando nos recursos acima de nós que nós pudéssemos entrar em boas sintonias, buscando as energias superiores e a orientação dos bons espíritos. Que nós possamos criar um laço intenso de amizade e que nós possamos vibrar nas sintonias mais adequadas ao trabalho que nós vamos passar. Agradecemos imensamente a Deus pela bênção da vida e agradecemos pela oportunidade desse encontro. Gratidão a Deus. Muito bem, meus amigos. Para quem não conhece, o Lucas, se apresenta aí para o pessoal, para eles saberem quem você é. Boa noite, para quem não tinha falado ainda. Eu me chamo Lucas da Costa Silva. Eu sou natural de Presidente Prudente e, desde a juventude, participo de movimentos ligados a estudos de espiritualidade, que depois foram evoluindo para estudos do comportamento, do ser. E nessas idas e vindas que eu conheci o Adalberto há mais de 20 anos, onde a gente partilha de uma amizade, de um ideal, de um desenvolvimento, de um propósito de conhecimento. E partilhamos de muitos trabalhos, de muitos momentos, e há alguns anos que os caminhos se bifurcaram e, recentemente, coisa de 6, 7 meses, a gente se reencontrou via redes sociais. E como fazia alguns anos que a gente não conversava, marcamos um momento, a gente fez uma conversa, foi quando ele disse que estava participando de um trabalho, estava desenvolvendo um grupo de estudo, e ele me convidou para participar. Para mim foi uma satisfação, uma alegria de poder colocar em prática um pouco daquilo que a gente vai aprendendo, às vezes, em outros ambientes, em outros espaços. Eu sou graduado em filosofia, tenho 2 pós-graduações em neurociências, né? Um em neurociência da aprendizagem e outra em neurociência e física da consciência. Moro em Belém do Pará, atualmente, desenvolvo alguns trabalhos ligados a autoconhecimento e a desenvolvimento de projetos de vida e tenho participado aqui junto com esse grupo de um processo de construção de conhecimento próprio. Que a gente possa continuar criando espaços e momentos como esses para que a gente possa cada vez mais conhecer. Muito bem. Esse é o Lucas. A maioria aqui, acredito que me conhece, né? Ou porque passou, está passando pelo tratamento, ou porque me conhece de outras experiências, né? Então, o trabalho que nós iniciamos, que se chama Resgate de Essência, a Bússola da Transição, é um trabalho que nos foi intuído pela equipe espiritual e de irmãos estelares, da qual fazemos parte, que se chama Regenera Psi, nome da equipe, né, que nós estamos ligados, se chama Regenera Psi. E eles vão me orientando em vários setores. Então, nós desenvolvemos com eles, né, fomos intuídos por eles, a uma técnica de terapia holística, que se chama corrente de restauração integral. Já estamos construindo o segundo volume, que seria
segundo nível de formação na sequência, né? Então, nós já formamos alguns terapeutas. A Ivanilde, que participa aqui conosco, ela é uma terapeuta, né, da corrente de restauração integral. Existem outros, existe um pessoal do Nordeste que também se formaram e já estão trabalhando. Então, esse é um trabalho amplo. Eu faço um programa de domingo, às 19h30, que é para entrar em contato e ajudar pessoas que não teriam condições de fazer um tratamento. Então, nós fazemos esse trabalho também, de domingo, e desenvolvemos esse trabalho, que é essa mentoria. A mentoria, ela tem um objetivo, claro, né? Que é nos trazer materiais para a meditação, para que nós possamos alinhar ou nos alinharmos às necessidades atuais e ao que o mundo tem proposto, para que nós possamos seguir o nosso próprio caminho, atendendo às nossas demandas interiores e não simplesmente reproduzindo comportamentos, que é o que a massa faz, que é o que o sistema quer que a gente faça, né? Então, a equipe me trouxe inicialmente 6 perfis de estudo. Esses perfis dizem respeito ao ser humano. Não é o anjo, né? Não é, o indivíduo desencarnado, não, é o ser humano no seu contexto. Claro que o ser humano tem um contexto espiritual, é óbvio, mas essa ideia é uma ideia mais integral, né? Encarando cada um de nós a partir de como nós somos como seres humanos. Ou seja, é algo que está próximo de nós, né? Não é uma condição aí angelical que não, né, nós não temos condições de sequer entender, quanto mais vivenciar. Eu vou mostrar para vocês um gráfico, e esse gráfico, ele é um gráfico resumo do trabalho que acontece durante a mentoria, né? Ele tem toda uma lógica, tá? E ele apresenta, vamos dizer assim, disposições ligadas a cada um dos perfis que nós vamos falar, que seriam muito importantes nós conseguirmos atingir para chegarmos a um ponto X que nós vamos chamar de a nossa meta, ok? Então, nós iniciamos aí, né, falando de uma frase que a equipe me intuiu, que eu achei muito importante, que ela diz assim: antes de sermos anjos de luz, precisamos aprender a ser humanos éticos. Antes de sermos anjos de luz, precisamos aprender a ser humanos éticos, né? Então, a bússola da transição, ela é uma bússola que nos leva ao entendimento dos perfis que são necessários ser trabalhados para que a gente consiga atingir melhores resultados na nosso carreiro humano, né? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Se Deus quiser, vai dar certo, né, Lucas? Há de dar. Vocês estão vendo? Sim, perfeitamente. Beleza. Também está tudo bem. Maravilha. Ó, então vamos prestar atenção aqui, ó. Espiral integrada dos 6 perfis. Nós vamos ver já os 6 perfis. A jornada humana na transição planetária, ou seja, quantos seres humanos, não como espíritos evoluídos ou qualquer coisa que valha, quantos seres humanos, como é que nós temos que entender, né, compreender
esses 6 perfis e como eles podem alterar a nossa estadia aqui, né, no planeta e as melhores condições para que nós possamos passar por esse momento turbulento, né, da transição planetária. Embaixo aqui vocês vão ver o primeiro perfil é o perfil fisiológico. Então, nesse perfil, nós vamos trabalhar algumas coisas que têm a ver com o quê? Como nós lidamos, né, com a nossa vida física, com o corpo, né, com o fisiologismo, e como seria adequado que isso acontecesse para que nós pudéssemos integrar o nosso movimento com todos os outros perfis que nós vamos estudar. Então, no corpo, ou perfil fisiológico, ele purifica e reeduca o corpo, tornando-o apto a sustentar frequências superiores. Por que isso? Gente, estar na transição planetária é estar no momento em que a frequência do planeta está subindo. Isso aí é matemático, né? As frequências estão subindo e o nosso próprio cérebro, que é versado em algumas frequências, sofre influência dessas frequências que estão se alterando. Falamos principalmente da frequência, né, da ressonância Schumann, que assumiu assim um período, né, de 1960, 70 para cá, de uma elevação extremamente alta e que isso interfere, sim, em todo o sistema vivo, todo o sistema, não apenas o ser humano. Então, quando nós adequamos o nosso corpo através do que nós vamos estudar e outras coisas mais, naturalmente, quando nós criamos essa disposição, isso nos leva a uma ação de purificação e reeducação do corpo, nos tornando mais aptos, né, para sustentar que frequências? Essas frequências novas que o planeta está pulsando, porque o planeta é um sistema vivo, né? Portanto, que essa ressonância Schumann é conhecida como o batimento cardíaco do planeta Terra, porque ela é a tradução em números da frequência do campo eletromagnético da Terra. Então, cuidar do corpo é necessário dentro de um processo de reeducação para a gente conseguir acompanhar esse trabalho de evolução. Entende? E por isso que nós estamos vendo uma busca, né, de muitos aos cuidados realmente com o corpo físico, porque senão as nossas frequências, a partir do desleixo, né, fisiológico, orgânico, as nossas frequências ficam comprometidas. E, obviamente, eu não consigo dar os passos que eu gostaria de dar por uma, por uma questão simples, né? Ou seja, não estou fisiologicamente ficando à altura desses novos processos que estão acontecendo. Depois, em segundo, nós temos o perfil psicológico, né? Ele revela as crenças e padrões mentais que moldam a experiência humana, né? Aí nós vamos estudar exatamente isso aí. Crenças, padrões mentais, né? E crenças, né? Acredito que todos têm uma visão disso. Não se trata de crenças religiosas, mas se tratam também de crenças religiosas, mas de toda e qualquer crença que em nós define uma realidade. E aí, se eu não sou capaz de lidar, né, através desse movimento psicológico que nós devemos estudar para que possamos nos ater à revelação dessas crenças, né, desses padrões repetitivos, né, mentais, que acabam moldando a nossa experiência humana. Ou seja, nós determinamos o que nós vamos ser a partir
dessas crenças que ou nós criamos ou nos foram impostas pela criação e pela sociedade. E aí é tão interessante, né? Até nós no estudo aí, em alguns momentos a gente lembrou, né? Das crenças que nos foram imputadas, né? Aqueles que têm mais idade, como eu, que nos foram imputadas na infância. Ó, você não pode tomar leite e comer manga que você morre. Hoje a gente toma frappé de leite com manga. Ó, se o chinelo ficar virado, né, para cima, sua mãe morre, ou vai acontecer alguma coisa ruim. Foram crenças, né? E eu lembro quando eu era pequeno, se eu visse, e você ficou tão gravado que eu me sinto tentado até hoje a desvirar o chinelo, sabe? Hoje, obviamente, consciente, né? Mas eu estou dando exemplo de uma coisa simples, mas que é real. Nós temos crenças estabelecidas em nós que travam a nossa vida. Então, nesse processo, nós vamos estudar isso também e ver o quanto que isso está moldando a nossa experiência humana. E o que é esse moldar, gente? É o que a gente vive. A maneira como nós estamos vivendo e nos expressando para a vida é exatamente, na maioria absoluta dos casos, fruto desses conceitos, desses padrões e dessas crenças. O que vale dizer que se eu não virar o chinelo, minha mãe não morre, e que se eu tomar um frappé de leite com manga, eu não morro. Ou seja, imagine o tanto de coisas que nós acreditamos e que não alterariam nada para o pior e poderia alterar muito para o melhor se nós enxergássemos essas crenças e revíssemos essas crenças. Então, estudar esse perfil psicológico no decorrer do trabalho é algo extremamente importante. Ou seja, vai mudar muita coisa em nossa vida. Depois, em terceiro lugar, nós colocamos essa ordem, pessoal, é a ordem, inclusive, de estudo, tá? A gente vence um perfil, começa o outro, vence e vai indo. O perfil psíquico, ele acessa as memórias e os conteúdos inconscientes para liberar o passado. Quando estudamos esses requisitos aí do perfil psíquico, é uma dinâmica de lidar com o inconsciente para ir liberando o passado. E por que eu tenho que liberar o passado? Por uma razão simples. Se eu ficar preso ao passado, eu não consigo viver o presente, não consigo construir o futuro, né? Ou consigo em más condições. Dessa maneira, lidar com o inconsciente é lidar com nossa história passada. Passado de ontem, passado de 1000 anos, né? Tudo é passado. Então, quando nós começamos a acessar essas memórias, quando eu digo memórias, não são seus fatos relembrados, mas os sentimentos e pensamentos que decorrem desses conteúdos, né, dessas memórias, e que são aprisionantes. São aprisionantes. Muitas vezes na aula, nas mentorias, eu dei o exemplo, né? Um jovem, por exemplo, que, quando era criança, sofreu um quase afogamento, por exemplo, e ele registra um trauma. E aí ele é um jovem, né, está na flor da idade, todos aqueles jovens querendo viver experiências, tal, e de repente ele vai com os amigos na casa de uma pessoa que tem uma piscina e ele não entra. E se o pessoal for fazer uma brincadeira e querer jogá-lo na água, é possível ele ter uma parada cardíaca sem saber por quê, ninguém vai entender por quê. E é provável que ele não lembre também por quê. Então, ele está escravizado a uma memória que está no inconsciente, né? Então,
Eu posso ter a memória em si, o fato, mas com certeza as emanações dos sentimentos e dos pensamentos que esses sentimentos geram denunciam a nossa trava nessa memória do inconsciente. Então, nós estudamos também essa questão do inconsciente, estudamos e trazemos, né, para o campo aqui de percepção, uma série de situações que são importantes para o nosso conhecimento. Perfil energético. Então, aí nós temos também o perfil energético, é o quarto tema a ser estudado. Perfil energético, ele harmoniza e eleva o campo vibracional, estabilizando emoções e vitalidade. Olha aí que show, né? Por conta dessa mudança, do crescimento, do aumento da frequência, as nossas energias, ou seja, o nosso campo de vibração, o nosso campo áurico, o nosso campo mental, ele tem que ser, ou deveria ser condizente com a nossa proposta de elevação. Então, não basta apenas eu ter propostas no intelecto, né? De, vou ser melhor, vou ter procedimentos melhores e tal, tal. É bom que pense assim, é bom que crie esforço a partir disso, mas o que realmente é o balizador tem a ver com a própria, a própria vibração, a própria frequência do meu campo, né? Então, se eu digo que eu estou tranquilo, mas eu não estou, o meu campo me denuncia, a minha energia me denuncia. Ou seja, eu vou estar vibrando exatamente aquilo que eu estou vivendo dentro de mim. Então, o perfil energético, estudá-lo, compreendê-lo, pensar no que pode ser feito, né, para que haja melhoras em minha vida, tudo isso faz parte desse estudo, né, do perfil energético. Também no quinto nós vamos falar do perfil espiritual, né? Falando do perfil espiritual, nós falamos, né, da conexão, né, com a alma, a fonte que está integrando o propósito e o serviço ao todo. Ou seja, o espiritual é o que nos faz sair da limitação da matéria e vai nos integrando ao todo, já que nós somos essencialmente espirituais. Porém, nós estamos falando isso estando humanizado, estando aqui vivendo a experiência humana, né? O espiritual, ele conecta a alma, a fonte, integrando o propósito, o serviço ao todo. Ou seja, se eu vou nessa, como vocês estão vendo aí, né, é uma espiral em evolução, né? Começa aqui embaixo e tal, e vai subindo. O espiritual faz parte desse processo. Não tem como nós deixarmos de lado algo que é essencial. Então, nós precisamos conhecer como é isso, quais são as conexões. E aí, nesse trabalho, gente, nós vamos ver a conexão que tem entre um perfil e outro. É muito legal, viu? A gente vai fazendo as conexões. Eu vou falar um pouquinho disso rapidamente, para a gente ter uma ideia. E depois, em último, nós fazemos o estudo do perfil de autoimagem. Por que autoimagem? Vocês estão vendo que aqui está a luzinha, né? Em cima aqui da espiral. O objetivo dessa caminhada é chegar a um perfil de autoimagem que seja estabelecido sobre todos esses outros, ou a partir, é melhor, de todos esses outros perfis harmonizados ao nível da nossa condição atual. Então, quando eu vou expressar essa autoimagem, ela é uma autoimagem mais coerente com essa harmonização que eu consegui nesses perfis, né? Então, ela unifica a visão de si, refletindo a consciência divina no humano desperto.
Então, nós não estamos falando de ser espíritos iluminados, que nós seremos um dia. Mas, como diz a frase, antes de querermos ser anjos de luz, nós precisamos aprender a ser humanos éticos, né? Então, essa autoimagem, depois que nós fazemos todo esse trabalho, quando nós conseguimos externalizar nossa autoimagem, ela, ela é o reflexo do trabalho em todos esses perfis. Então, ela não vai ser um cheque sem fundo, né? Ou seja, um boleto que não foi pago. Ela vai ser a expressão do trabalho, da construção dessa espiral de evolução. E isso tem a ver com a jornada humana nessa transição planetária. É isso que nós estamos fazendo desde há muito, naturalmente, mas pensando agora nesses momentos finais, né, em que as coisas acontecem muito rápido e nós não temos tido muito tempo para elaborar pensamentos, sentimentos, emoções, raciocínios, né, criatividade, as coisas têm acontecido muito rápido. Então, esse processo de entendimento nos leva às possibilidades de construir essa realidade. Ou seja, fica mais perto de nós construir esse ser humano que é um pouco mais humanizado, porém um pouco mais próximo da sua própria natureza íntima, estando aqui encarnado, né? E, obviamente, se ele consegue esses valores, ele leva esses valores quando desencarna. Mas, para a gente, é muito importante deixar claro que não é para espíritos, não é para espíritos de luz, para anjos, não, é para nós. E como nós estamos precisando disso, isso nos deixa próximos, sabe? Deixa próximo de nós mesmos. Tipo assim, poxa, eu posso. Na hora que nós vamos estudando, nós vamos vendo, poxa, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso, eu consigo dar esse passo, né? Então, a proposta do trabalho é exatamente essa, que nós possamos conseguir chegar a esse ponto. Aí tem algumas coisas que eu vou comentar a respeito disso, que é o trabalho que será feito esse ano e que já foi feito, que será feito ano que vem, né, para a turma que começa, e que já foi feito com essa turma. Então, nós vamos trazer aqui algumas coisas muito legais. Quando nós formos falar do perfil fisiológico, nós vamos falar um pouquinho da base biológica da luz, né? Essa luz que nós estamos buscando em nós, existe uma base biológica, que é o fisiológico. E qual é o propósito desse estudo? É pensando no fisiologismo, né? Pensando na apreciação orgânica, nós pensamos em qual tipo de ação, qual tipo de atitude, o que fazer. Então, nesse momento, nós temos que pensar em limpar, em nutrir, em sincronizar o corpo para sustentar as frequências mais elevadas. O que acontece, que nós comentamos e continua acontecendo, no mundo que está na transição, partindo para a regeneração, as frequências estão subindo. E o que acontece? O próprio corpo tem que ter disposições adequadas para sustentar essas frequências novas. O surto psíquico que vocês estão vendo a humanidade passar tem a ver com isso. Ou seja, as frequências estão fazendo as emanações internas virem à tona e as pessoas não estão dando conta, né, desse desalinho frequencial entre corpo, mente e as novas frequências, as novas vibrações. E o que é importante para atingir esse propósito, né?
quais são as práticas-chave? Bom sono, os ritmos biológicos, né? Não sei se vocês já ouviram falar de cronobiologia. Cronobiologia é uma ciência que ela atua no estudo do como o corpo funciona nos ciclos biológicos. Então, ao longo de 24 horas, quais são os ritmos semanais, mensais, porque se você fizer um estudo do corpo e a sua relação com a natureza, né, com o dia, a noite, você vai ver que várias coisas acontecem em determinados horários. Isso chama-se cronobiologia. Então, aprender sobre o nosso corpo através de compreender os ritmos biológicos dele. Trabalhar a respiração consciente, né? Movimentos, alongamentos, alimentação saudável, né? Viva, hidratação, desintoxicação suave do corpo. Tudo isso fica ligado às práticas que são práticas-chave para que nós possamos prosseguir nesse trabalho dentro do fisiológico, né? Os indicadores que nós estamos avançando: a vitalidade estável, a antifragilidade ao estresse, ou seja, quando nós conseguimos superar o estresse, a estabilidade, né, do tônus e do nosso foco, quando nós conseguimos ter um foco mais claro e menos disperso, né? E como é que é essa relação do fisiológico, do estudo do fisiológico para o psicológico? Porque aí é o 1 e o 2. Então, um corpo, né? Um corpo que está sendo cuidado fisiologicamente, ele é um corpo regulado. E se ele é um corpo regulado, ele desarma alarmes que são naturais em nós e permite-nos reeducar o pensamento, os sentimentos, emoções com mais clareza, né? Por exemplo, se você está com muita fome, uma pessoa com muita fome, ela fica uma pessoa irritadiça. E você não pode dizer psicologicamente que ele é um sujeito irritado. Entende? Se ele atende à necessidade fisiológica, é se alimentar adequadamente, né, nos momentos certos, ele fica também mais estabilizado. Então, quando eu cuido do corpo, eu, de alguma maneira, estou abrindo para uma possibilidade psicológica de melhor qualidade. E aí, no psicológico, nós temos que pensar, como nós já falamos, na reestruturação de nossas crenças e de nossos hábitos, ok? Porque a partir disso, nós podemos usar um monte de recursos para identificar as distorções cognitivas, né? As crenças centrais, os padrões reativos que nós temos, e, obviamente, instalar novos mapas mentais. Vocês já pararam para pensar que tem uma coisa que nos faz sofrer, às vezes, um dia inteiro, e que aquela coisa é simplesmente a maneira como eu encaro aquilo, e não é aquilo exatamente? Não é aquilo, é como eu encaro aquilo. Quer dizer que se eu passasse a encarar de maneira diferente, eu teria um resultado diferente. Poderia estar sofrendo menos, por exemplo. Então, do psicológico, aí nós temos uma ligação para o psíquico. O que é o psíquico no estudo? Está ligado ao inconsciente, às memórias, os padrões, né, de repetição da memória e tal, né? Então, quando eu estou com um psicológico mais equilibrado, né? A mente ficando mais estável, ela abre um acesso seguro às camadas mais profundas da memória. Porque isso é o objetivo do nosso movimento interno, é tornar o inconsciente consciente de alguma maneira.
de alguma maneira, né? Eu citei aqui, vale a pena lembrar, que Jung diz que não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando a nossa sombra consciente. Olha aí que bacana, né? Então, o psicológico mais estabilizado abre campo, né, para que a mente fique mais estável e que eu consiga lidar com as camadas mais profundas do inconsciente. Nesse particular, a corrente que nós fazemos, né, que é a técnica da corrente restauração integral, também tem um papel muito importante, porque ela tem técnica e ferramenta para lidar com as energias do inconsciente, aquelas que são possíveis de ser acessadas e que naturalmente geram distensionamento e um restabelecimento do equilíbrio, né? Então, o psíquico é isso aí, é a cura das memórias, né? Cura dos padrões de repetição que nós carregamos, né? E aí nós vamos vendo vários indicadores de nossos avanços nessa área. Um deles é ter menos repetições kármicas. O que são repetições kármicas? São padrões kármicos, ou seja, memórias que nós arquivamos, essas memórias são reativas a determinadas situações, e aquilo fica se repetindo em minha vida, indefinidamente, sem que eu consiga sair daquilo. Quando eu consigo fazer um bom trabalho nesse sentido, nós vamos perceber que nós vamos ter menos repetições, né, dessa injunção kármica. Por quê? Porque eu vou superá-la, não vou precisar vivê-la várias vezes para poder entender e mudar, né? E também isso nos faz viver a experiência de um perdão mais ativo, né? De uma autonomia afetiva. Então, há um ganho enorme quando nós conseguimos lidar com os nossos fatores inconscientes com mais profundidade, de maneira mais assertiva. E, nesse caso, o fator psíquico, né, nos liga ao energético. Por quê? Ao pacificar as nossas memórias, né, nós desbloqueamos o fluxo sutil, o campo se estabiliza. Que fluxo é esse? É o fluxo da energia interna, né? Quando nós pacificamos mais, né, a decorrência do nosso inconsciente, que são memórias, personalidades do passado, traumas, formas de pensamento. Então, desbloqueia-se o fluxo energético. O nosso corpo etérico, que é o nosso corpo energético, ele sofre um monte de agressões por conta de como a nossa mente funciona. Inclusive cristalizações psíquicas, que impedem o fluxo da energia em nós. Quando nós equilibramos isso, nós temos um fluxo mais contínuo dessa energia sutil. É o que, por exemplo, a medicina oriental, através da acupuntura, tenta fazer, que é desbloquear os canais, né? Então, o energético, ele nos convoca a uma coerência vibracional mais estável, né? E aí, do energético, nós vamos para o espiritual, que seria uma ligação com o nosso propósito, né? Com a comunhão com o todo, né? Com o serviço no bem. Serviço no bem, entende-se disso a relação amistosa e uma relação de tranquilidade e de ajuda mútua entre os seres da criação, né? Então, o espiritual nos invoca isso. É um propósito de nos alinhar à fonte criadora, de viver um propósito, né, e uma ética de amor. Transformar a nossa fé em ação compassiva. Então, o espiritual nos evoca a várias ferramentas aí, prece, estudos, rituais, serviço fraterno, e vai
por aí uma série de outras atitudes. E, finalmente, esse espiritual nos liga à autoimagem por conta da questão da identidade que passa a se refletir. O eu profundo com simplicidade e verdade. Entende? A autoimagem é com o que nós nos relacionamos no mundo. Ok? A autoimagem é isso. Agora, se eu vivo todo distorcido esses perfis, a minha autoimagem vai ser a consequência absoluta disso. Uma autoimagem distorcida. Né? Que aí a gente fica tentando passar a maquiagem, a excelente maquiagem da internet, para parecer que está tudo bem, que todo mundo é feliz, que todo mundo é rico, ninguém tem problema, né? Que é a tentativa de distorcer o que está distorcido. Porque essa autoimagem, quando todos os perfis estão bagunçados, ela é distorcida. Aí eu vou distorcer uma autoimagem distorcida, maquiando ela com a internet ou com qualquer outro recurso, para parecer que está tudo bem, que nós somos felizes. Então, pensando nesse perfil de autoimagem, nós estamos falando disso. Nós trabalharmos esses perfis para estabilizarmos o quanto possível, porque isso vai permitir que nós estabeleçamos uma relação com o mundo através da nossa autoimagem, uma relação sadia, né? Uma relação em que esse aspecto saudável se denota na tranquilidade, na simplicidade, na verdade. Não precisamos parecer nada para ninguém, entende? Não temos que ficar preocupado com isso e aquilo. Então, esses perfis todos caminham para isso, né? Para nos levar para essa condição. Então, o que nós tínhamos a falar hoje, para trazer para vocês esse foi o perfil do que se trabalhou esse ano com as pessoas que participaram e é a proposta de trabalho para o ano que vai entrar formando aí um novo grupo que nós tensionamos através de pessoas que já se colocaram também. Nem todos estão presentes, alguns pediram a gravação porque tinham compromisso e tal, né? Mas, enfim, é isso aí que nós tínhamos que trazer. Agora eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas e nós vamos tentar aí satisfazer as suas dúvidas através das respostas. Fiquem abertos aí, pessoal. Lucas, quer comentar alguma coisa antes? Assim, uma síntese, né, de cada uma das fases que a gente foi juntos passando. Eu cheguei, você estava no psicológico, né, avançando no psicológico. E eu me lembro o quanto foi muito satisfatório, assim, de poder ver a dinâmica das emoções. Depois a gente evoluiu para a questão psíquica e energética, tentando sempre conciliar os conhecimentos que são possíveis com o processo de exploração, né, da mente do ser. Então, acho que a vantagem de ter espaços como esses é que a gente pode fazer um recorte mais dentro da nossa necessidade. Busca o conhecimento, os materiais que foram compartilhados aqui, sempre todos muito bem fundamentados, mas muito mais voltados para a nossa necessidade objetiva de autoconhecimento. Muito bem. E aí, gente boa? Quais são as questões? O que vocês não precisa ser só questões, não. Vocês podem colaborar com o trabalho. Olha, eu também acho isso, enxergo isso, entendeu? Podem acrescentar o que vocês acharem interessante. O Alberto, na parte do fisiológico, né? Sim. A gente vê isso na medicina integrativa, né? Quando a gente pega o paciente, a gente faz os exames, faz um processo de desintoxicação,
suplementação personalizada com as vitaminas, tudo de acordo com a pessoa, mas principalmente tirar metal pesado, desparasitar. Então, tudo vai deixar o corpo Isso, para que as energias sutis possam trabalhar. Então, porque é isso. uma coisa separada, o corpo da mente e do espírito, né? Tudo integrado. Fantástico a sua colaboração. Isso é na prática, tá, gente? Como é lidar com o fisiológico nos momentos da transição na prática. Ou seja, é um caminho irreversível. Para quem vai prosseguir nesse planeta vai ter que seguir um caminho desse. Entendeu? Muito bom, obrigado da participação, Ana. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Acrescentar, perguntar? Vamos lá, gente. Paga um pastel para quem fizer pergunta. Ninguém tem dúvidas? Alguém quer colocar alguma coisa? Não precisa ter medo, não. Pode falar. Eu sou feio, mas não mordo. Silvio, e aí, o que você achou, meu amigo? Bem interessante o conteúdo desse programa seu, e estou bem interessado em participar. Eu acho que sou o único que não sou da área, mas vivo isso daí dia a dia, né? E ansioso para estar fazendo parte desse grupo aí. E obrigado pela oportunidade. Tamo junto. E pelo que você falou também, né, resumindo, eu acredito que o maior desafio que nós temos de hoje em diante, até de um tempo atrás, é fazer o alinhamento, né, do corpo, da alma e do espírito, e poder tratar os três de forma que possa trabalhar como uma engrenagem e fortificando cada um. Pois se um deles for fraco, os outros dois vão quebrar a perna. Eu acho que esse é o contexto geral. Exatamente isso. Marco, gostaria de falar alguma coisa? Não, para mim tudo bem, tranquilo. Beleza. José, Eu gostei muito da apresentação, da explanação e pretendo me empenhar bastante para participar do grupo. maravilha, maravilha. Alguém? Se puder falar um pouco quais os dias que vão ser os cursos, como que É, é o curso. o dia, eu vou organizar agora, eu vou fazer a agenda para o ano que vem, tal, né? Tudo certinho. O dia, em tese, vai continuar sendo quinta-feira, que vão ter dois grupos, e nós vamos direcionar, né? Uma vez um faz num grupo, talvez outro faz no outro grupo, mas tudo isso, como assim está acontecendo as coisas rápidas, a gente tem que organizar, agora eu vou ter tempo de fazer a agenda, aí eu vou passar tudo para vocês certinho, entendeu? O dia é quinta-feira, que tem algumas pessoas que não vão poder participar, querem participar, mas não vão poder participar ao vivo. Então, como nós vamos gravar e organizar, aí elas vão participar através do link. Algumas pessoas até de outros países que não bate horário, né? Não tem como fazer concomitante. Mas eu vou passar todas as informações, certo? Muito bem. Dolival, o que você achou do ano de trabalho, Dolival? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo, Dolival, está fechado. Ah, sim, eu abri errado agora, tá. Desculpa aí, gente. Ó, Tranquilo. eu achei muito produtivo,
a seleção dos assuntos, né, dos temas foi notável, né? E eu destaco para mim, no interesse pessoal, a autoimagem, né? Que é uma das coisas que nos conduz ao autoconhecimento mesmo. A Sim, gente saber como nós somos ou como nos acham para poder entender, né? Compreender o nosso comportamento, o nosso eu. Então, eu gostei muito dos assuntos, gostei que alguns foram estimulados a interagir, né? E depois o Lucas veio ajudar, auxiliar muito numa componente aí desses ensinamentos. Então, eu estou muito satisfeito, muito bom mesmo. que bom, que bom. Vanilde, quer dar seu depoimento para nós? Essas mentorias foram muito importantes assim para mim, no sentido de percepção de mim mesma, né? Enquanto você fazia os apontamentos dos perfis, eu ia assim avaliando, não, percebendo, identificando em mim, não assim querendo ver o outro que tem isso, tem aquilo, não. Eu fui assim trazendo para dentro de mim mesma, né? Identificando. Outra coisa que eu consegui muito no dia a dia é também perceber minhas frequências. Nossa, como eu identifico que ou está baixa ou mudança, e eu me coloco também, se eu conseguir entrar, eu consigo sair, sabe? Trabalhar nisso também. Nossa, foi um trabalho assim que você fez conosco maravilhoso. Eu aprendi, eu acredito que eu dei um passinho aí, dei uma rodadinha nessa espiral aí, que foi muito importante mesmo. Legal. Obrigado pelo seu depoimento. Alguém gostaria de falar mais? Deixa eu ver quem está aqui. Ao seu Ricardo, quer falar alguma coisa, Ricardo? Ricardo, quem mais? Lucimeire. E aí, Lucimeire? Eu tô aqui, ele não vai falar, ele não tá me vendo. Bom, eu já faço tratamento com a Adalberto há alguns anos, né? Como a Ivanilde falou, o Dorival falou, foi assim um ano bem gratificante, né? Que a gente se volta nos estudos, a gente se volta realmente para nós, né? Um olhar diferente para nós. E na minha área de trabalho como professora, eu acabo levando também, porque essa frequência que a Ivanilde falou, eu vejo essa frequência em mim, e hoje eu consigo entender um pouquinho na frequência, no comportamento dos meus alunos. Então, assim, isso ajuda bastante no trabalho, na vida. Como ela disse, eu também consigo ir no fundo, mas eu consigo hoje me levantar algumas vezes sem gritar o Adalberto. Né? Então, assim, essa frequência faz com que, tanto com o tratamento com ele, quanto a mentoria. E a vinda do Lucas com essa parte de neurociências me chama muito a atenção, que é uma área que eu gosto bastante, também para voltar para o meu trabalho, que deu para assim, para entender bastante coisas do comportamento das crianças, que ajudou a evoluir um pouquinho mais. Então, assim, quem está entrando agora vai se sentir muito bem, não vai querer sair, e só tende a melhorar. Então, assim, sejam todos bem-vindos, vocês vão gostar bastante. Muito obrigado. Ana Benedita do Carmo, famosa B. Oi, Ei, nossa senhora, gente, desculpa, eu estou assim preparando para viajar
correndo atrás de um monte de coisa. Falei, nossa senhora, hoje é quinta-feira, eu estou perdida no tempo, né? Agradeço ao Beto pela oportunidade de participar, né, desse grupo e gostei muito e é sempre é melhor para a gente mesmo do que para aplicar para as pessoas. A gente aplicando na gente, isso já está de bom tamanho, né? A gente fazendo essa reflexão, essa autoanálise e procurando resolver os nossos problemas internos já está ótimo, né? O dia que a gente resolver os nossos problemas, a gente está para resolver o problema dos outros. Enquanto isso, não. Isso aí. Né? Maravilha, maravilha. Desculpa, eu cheguei tarde hoje, porque eu realmente esqueci que hoje era quinta-feira. Eu estou perdida no tempo. Mas vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Então, gente, chamei a todos aí. Estão faltando pessoas que fazem parte do grupo, mas a gente vai conversando individualmente, né, com as pessoas e tal. Essa proposta de trabalho. Agora eu vou estar, pelo grupo que eu formei com vocês, eu vou estar passando informações, explicando detalhes e tal, e aqueles que já quiserem, né, participar e continuar, eu vou passar, não agora eu só vou passar algumas informações, eu vou montar o calendário para o ano que vem, tudo, para a gente começar, então, essa turma nova e a outra turma, aqueles que quiserem continuar, que entenderam que ainda não estão prontos, né? Esses vão partir para uma outra fase do trabalho, que também vai ser muito legal, e aí eu também vou passar informações pelo grupo. Hoje a gente queria fazer essa síntese para quem fez, e essa síntese também é uma maneira de criar informação, né, estímulos até para aqueles que estão chegando. Então, serve para os dois grupos. Tá? Bom, se todo mundo aí está bem, está tranquilo, nós vamos fazer agora uma corrente de limpeza, mas ela é uma corrente geral, tá? E aí vocês fiquem tranquilos aí, relaxem o quanto for possível, tá? Que nós vamos fazer essa corrente. Respirando profundamente. Respirando. Abrindo uma frequência entre todos nós. Girando as energias em alta velocidade e frequência sentido horário. Girando e sugando para o centro do portal toda a energia deletéria. Pedimos o sal puro dos Andes, o sal rosa mineral do Himalaia e as areias monazíticas. Entrando na corrente girando. Alta velocidade e frequência desintegrando toda a energia negativa e aterrando. Que passe pela corrente todos os conteúdos psíquicos espirituais ligados a esta frequência, cortando os vínculos e passando, encaminhando, rompendo os vínculos, passando, encaminhando. Pedimos as águas magnetizadas da natureza, lavando o corpo, mente, ambiente, lavando e escorrendo para o portal de limpeza. Ervas da natureza, erva doce camomila, melissa, cidreira e mel, relaxando. E o néctar e o pólen das flores,
sutilizando as energias essenciais, sutilizando. Aproveitem que já estão mais tranquilos, respirem lenta e profundamente. Respirando lenta e profundamente. Permita o ar entrar levando as substâncias terapêuticas e sair pela expiração, retirando toda a toxicidade interna. Respirando, relaxando a musculatura. Isso, prestando atenção na própria respiração. O ar que entra, o ar que sai. O ar que entra, o ar que sai. Respirando, lenta e profundamente. Respirando. Respirando. Sinta um relaxamento por todo o corpo. Energias sublimadas da equipe espiritual descem sobre nossos corpos, atingindo nossa intimidade. Respirem lenta e profundamente. Isso. Respirando. 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 E nós agradecemos a Deus e a todos os trabalhadores da luz pela oportunidade que tivemos de estar aqui e de realizarmos essa atividade. Gratidão, gratidão, gratidão. Estão todos bem? Podem voltar aí às suas telas, se quiserem, né? Espero que estejam todos bem, tenham relaxado, passado pela... Foi bom, né? Foi bom. Quase senti cheiro de arruda. Veio a arruda sempre, parece que é cheiro de arruda. Tá vendo? O povo está aí trabalhando, viu? Muito bom, gente. Foi muito bom. Eu vou entrar em contato com vocês depois com detalhes, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite e uma boa semana. Fiquem com Deus. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Um prazer aí aos novos participantes. Estejam conosco. Obrigado. Boa noite. Gratidão, Boa Beto. noite, Gratidão a todos. gratidão, Boa noite. Boa noite. Boa noite.